Vamos lá. Bora. Ó, refaz, tá, Liana? Refaz. E quem é meu aluno dominando FGV, eu tô preparando umas aulas bônus para vocês. Vai ser bem legal pra gente resolver mais algumas questões. Vai ser bem bacana. Só continua. Bem, depois eu falo das outras bancas. Continua aí nas nossas questões. Gente, um outro assunto. Um outro ponto de adjetivo que você precisa dominar. Esse enunciado é um enunciado clássico. Quem já vem estudando comigo sabe disso. Todas as frases a seguir mostram um adjetivo sublinhado. Só troca aqui, por favor, gente, que houve um erro aqui, tá? A palavra aqui é a palavra ótimo e não a palavra tempero. Então, nós temos ali um adjetivo sublinhado. Assinale a única frase em que o adjetivo tem um valor de relação. Gente, quem conhece adjetivo de relação? Quem já assistiu às minhas aulas sabe, hein? Quando nós classificamos os adjetivos, existem alguns adjetivos que são chamados de adjetivos de relação. Os adjetivos de relação, eles não têm variação de grau. Eles não têm variação de grau. E como é que você consegue visualizar isso? Quando existe uma variação de grau, você consegue colocar antes dele a palavra muito. O adjetivo de relação não tem essa variação de grau. E por isso, ele não admite o emprego da palavra muito. Voltando. O adjetivo de relação, ele não vai ter variação de grau. Quando você consegue colocar a palavra muito, você tem variação de grau. Como ele não tem variação de grau, ele não admite o emprego da palavra muito. Tá, Grazi? Como é que eu vou conseguir visualizar isso? Água fria. A água, substantivo. É fria, adjetivo. Eu tenho aqui a palavra fria. E eu vou tentar colocar a palavra muito. É uma água muito fria. Se você consegue colocar a palavra muito, você tem a variação de grau. É algo muito bonito, é uma pessoa muito simpática, é muito barato. Deu para colocar a palavra muito, você tem a variação de grau. E se você tem a variação de grau, esse adjetivo não é um adjetivo de relação. Agora, quando eu faço água fluvial, lembra que água fluvial é água do rio. Eu tenho a água, substantivo, é fluvial, adjetivo. Eu vou tentar colocar a palavra muito. É uma água muito fluvial. Dá para você fazer, nossa, aquela água é muito fluvial? Não, não dá. Ou a água é do rio, ou ela não é do rio. Ou ela é fluvial, ou ela não é fluvial. Não dá para pensar que ela é muito fluvial, que ela é pouco fluvial. Não dá para você colocar a palavra muito. E se você não consegue colocar a palavra muito, você não tem a variação de grau. E se você não tem a variação de grau, esse adjetivo é um adjetivo de relação. Simples isso. Simples assim, tá? Cássio, não gosto de olhar para esse critério, porque esse critério ele dá furo em alguns contextos. Olha para a palavra muito, vai funcionar, tá? Vai funcionar. Então, nesse contexto, gente, olha lá, ó. Só temos uma pegadinha. A FGV vai trazer as pegadinhas. Cabelo cacheado. Eu consigo fazer, ó, é um cabelo muito cacheado. Aqui eu tenho a variação de grau, tá vendo? Vou olhar a letra D. Pessoa adoentada. É uma pessoa muito adoentada. Deu para colocar a palavra muito. Tem a variação de grau. Na outra, ó, é um físico exuberante. É um físico muito exuberante. Tá vendo? Deu para colocar a palavra muito. Você tem a variação de grau. Aí o candidato vai ficar entre duas. Ele vai ficar entre a letra B e a letra C.
Ele vai ficar entre a letra B e a letra C. Só que qual é a pegadinha? Quando você diz ele alcançou uma nota ótima. O que significa uma nota ótima? É uma nota muito boa. Com a palavra ótima, o elemento muito está ali, ó, escondido. Quando você fala, nossa, isso é ótimo. Você está me dizendo que isso é muito bom. Você já tem ali a intensidade escondida. Olha a maldade, tá? Essa intensidade está escondida. Então, aqui eu tenho a variação de grau nessa palavra ótimo. Algo ótimo é algo muito bom. Agora, quando eu digo aquilo ali é um discurso papal, você não consegue fazer, é um discurso muito papal. Não, o discurso papal é o discurso do Papa. Ou ele é o discurso do Papa, ou ele não é o discurso do Papa. Não dá para pensar que é muito papal ou pouco papal. Ele é papal, tá? Não dá para colocar a palavra muito. Ali não tem como. Se não dá para colocar a palavra muito, você não tem a variação de grau. E por isso esse adjetivo é um adjetivo de relação. E aí a resposta foi a nossa letra, o quê? A nossa letra C. Tudo bem, galera? Foi ou não? Ó, então vou colocar duas outras para você me dizer, ó. A primeira é de relação? Sim ou não? A segunda é de relação? O adjetivo de relação não tem a variação de grau. Não dá para colocar a palavra muito. Não, Isabel, você não vai dizer tempero muito ótimo, você vai dizer tempero muito bom. A palavra ótimo significa muito bom. A ideia de intensidade está ali escondida, tá? É isso. Então, na primeira, ó, uma questão difícil. É uma questão muito difícil. Deu para colocar o muito, você tem a variação de grau. Se você tem a variação de grau, ele não é de relação. Na segunda, impressão digital. Você vai dizer, nossa, Grazi, ele conseguiu uma impressão digital na porta do carro. Ele conseguiu uma impressão muito digital? Não, não dá. A impressão digital é a impressão do dedo. Ou ela é digital ou ela não é digital. Não dá para pensar é muito digital, é pouco digital. Não dá para fazer isso, tá? Não existe. Então, aqui, você não tem a variação de grau, e quando você não tem a variação de grau, esse adjetivo é um adjetivo de relação. Entendido? Guarda isso no coração. No coração e na mente, porque é assunto importante. Legal, galera? Agora, emprego. É o que eu sempre falo. A prioridade da FGV é a interpretação. Como nós vimos, mas não é a interpretação tirada do nada, não. Existe um respaldo teórico, que nós estudamos lá no Português Total FGV, quem é aluno do Português Total Black também estuda, que nós estudamos no Dominando FGV, com respaldo teórico. Mas existem alguns pontos gramaticais que caem. Adjetivo é um assunto que você tem que dominar. Emprego dos pronomes demonstrativos é outro assunto que você tem que dominar. Não pode ignorar determinados pontos gramaticais, tá? Então, emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego de este, esse, aquele. Você pode empregar esses pronomes para marcar um lugar, para marcar uma distribuição no espaço. Você pode mostrar
algo que está perto do emissor, algo que está perto do receptor e algo que está distante dos dois. Tudo que está perto do emissor, você marca com o quê? Com este. Perto do emissor, você marca com este. Eu, Grazi, vou falar do meu cabelo, eu vou dizer este cabelo. Eu vou falar da caneta, esta caneta. É este estúdio. Perto do emissor é o este. Perto do receptor é o esse. Eu vou falar com o Matheus. Eu vou dizer, o celular tá com o Matheus, eu tô conversando com ele. Esse material, esse celular, essa prova, tudo que tá perto do receptor. E o que está distante dos dois, eu vou marcar com o quê? Com aquele. Então a gente está aqui conversando e a gente vai falar sobre outro país, eu vou falar aquele país, aquela cultura. Tá distante tanto do emissor quanto do receptor. Então, se eu faço aqui, ó, caderno, aqui tá perto do emissor. Perto do emissor eu uso, ó, este caderno aqui. Aqui, caderno aí, tá perto do receptor, né, Fábio? Perto do receptor, esse caderno aí. Agora, tá distante tanto do emissor quanto do receptor. É aquele caderno lá. Alguém perguntou, Grazi, na turma de questão, você também vai revisando o conteúdo? Sim, sim. A gente ainda traz muitos detalhes, né, Fábio? Ele faz o Dominando o FGV, ele sabe. É isso, tá? Bora! Que legal, ó, Valdinete falando que, ó, fez uma prova para professor, acertou as 15 questões de português. É isso, tá? Já dou uma olhadinha, tá, Júlia? Mas estava certinho aqui, mas eu já vejo. Então anota aí, galera. Perto do emissor é o este, perto do receptor é o esse, distante dos dois é o aquele. Agora, você pode marcar palavras dentro do texto. Você vai resgatar palavras. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai trabalhar com o grupo do isso para fazer referência a algo que aparece antes, quando você resgata. Pensa ali no S. Quando eu falo isso, gente, serve o isso, o essa, o esse. Com dois S's, um S, ó, aponta para o que está antes. Então aqui, ó, dançar. Eu amo isso. Por que que eu uso eu amo isso? Isso o quê, ó? Dançar. O S aponta para o que está antes. Eu estou retomando. Agora, eu trabalho com o isto. Pensa no T, ó. Pensa no T. O T aponta para o que está depois. Isto, este, esta, aponta para algo que ainda vai ser esclarecido dentro do nosso texto. Então, eu amo isto. Por que eu amo isto? Isto o quê? Dançar. Para saber o que é o isto, eu preciso de algo que aparece depois. Para saber o que é o isso, eu preciso de algo que aparece antes. Legal? Agora, quando você tem dois elementos, se você tiver lá no seu texto duas pessoas ou dois objetos, dois elementos, eu tenho X, eu tenho Y, dois elementos. Para esse que você escreveu por último, você trabalha com isto. Para esse que você escreveu primeiro, você usa o aquele. É o mais próximo e o mais distante. Então, aqui, ó. Pedro e Paulo, agora são dois. Mais próximo e mais distante. Então, aqui, ó. Pedro e Paulo moram perto. Eu vou recuperar o Paulo, ó. O mais próximo. Este.
Este em Copacabana. O este é para o mais próximo, porque agora são 2. E aquele em Ipanema. Aquele quem, ó? O Pedro, que é o mais distante. Gente, olha como é óbvio. Por que você não pode colocar o esse? Porque o esse é para o anterior. Se você tem 2 e você usa o esse, você não vai saber quem é. Se você tem 2 e você usa o esse é para o anterior. Foi o que nós acabamos de ver. Mas se eu tenho 2, se eu uso o esse é quem? É o Paulo ou é o Pedro? Não sei. Então, se eu tenho 2, eu não vou usar o esse. Eu vou trabalhar com o mais próximo, com o mais distante. Entendido? Tá vendo como tem lógica? Então, você usa para distribuir no espaço, no texto e no tempo. Se eu tenho lá mês, ano, época, dia, aí eu tô marcando o quê? Eu tô marcando tempo. Aí você faz o seguinte: se eu usar este mês, este é para presente. Esta noite, este dia, este momento é o presente. Se você coloca o esse é para passado ou futuro próximo. Então, digamos, você quer falar do mês anterior. Você vai dizer esse mês. Você quer falar do próximo mês. Esse mês. Quer falar do dia de hoje. Aí é presente. Este dia. Quer falar do ontem. Esse dia. Quer falar de amanhã. Esse dia. É tempo próximo. Agora, o aquele. Aquele é para passado ou futuro distante. Vou falar da idade média do distante. Aquele período. Vai falar do ano de 5.000. Aquela época. Tudo bem? Então tem que olhar, gente, são 3 empregos. Um é para marcar espaço, perto do emissor, perto do receptor ou distante dos dois. Para marcar texto, o que está antes, o que está depois, ou distribuindo, quando você tem 2, e para marcar tempo. Então vamos lá. Tempo presente, tempo próximo e tempo distante. Então vamos ver aqui. Questão 7. Assinale a opção em que o emprego do demonstrativo está inadequado. Dê-me essa sacola. Essa sacola que você está carregando. Algo que está com o receptor. O que você está usando. O que está perto do receptor. Perto do receptor é o esse. Essa tá certa. Lembra que nós vimos, ó, perto do receptor. Perto do receptor. O que está com você. Eu vou dizer esse copo, essa caneta, esse material, esse celular, esse computador, perto do receptor. Próxima. Letra B. Guilherme e Heitor chegaram na mesma hora. São 2 pessoas. É mais próximo e mais distante. Eu vou dizer esse? Não. Para retomar o mais próximo é este de carro. E o aquele é para retomar o mais distante. Quando são 2, é mais próximo e mais distante. Por isso que a errada é a letra B. Na outra. As meninas declararam isto. Isto o quê? Ó? Lembra que nós vimos o T aponta para o que está depois. Ó. Olha o T. A setinha ajuda pra caramba. As meninas declararam isto. Isto o quê? Ninguém notou a chegada dos assaltantes. Fez referência ao que está depois. Tá certo? Na Idade Média. Agora é tempo, gente, ó.
tempo distante. Na Idade Média não havia talheres na mesa. Naquele tempo, nós vimos é tempo. E aí, ó, Idade Média é passado distante. Por isso eu empreguei, ó, naquele tempo. Tempo distante. Aqui. Agora que é legal, gente. Olha que bacana. Comprei camisas e blusões. São 2 elementos. Quando são 2 elementos, você vai ter o mais próximo e o mais distante. Quando você usa, ó, aquelas, é para o mais distante, ó. O mais distante é o que você escreveu primeiro, ó. Se são 2, o aquele é para o mais distante e o este é para o mais próximo. O que você escreveu por último é o mais próximo. Tá certinho. Entendido, gente? Tá claro? Trouxe mais uma dessa. Ó, questão 8. A frase abaixo em que está correto o emprego do pronome demonstrativo. Qual é a certa? Bem, vou começar pela letra E. Já repito, tá, Ângela? Na Idade Média. Passado distante é tempo. Idade Média é um tempo. Eu vou dizer nesta época? Não, gente, é passado distante. Vou colocar, ó, naquela época, para marcar tempo, tá? Quis marcar tempo, marquei o passado distante aqui. Olha a maldade da letra D. Olha a maldade. Nós temos, ó, João e Maria. São 2 elementos. 2 elementos mais próximo e mais distante. Mas cuidado aqui, ó. Este de táxi e aquele de ônibus. Aquele é o mais distante, ó, é o João. O este é o mais próximo, é a Maria. Só que eu não posso dizer que Maria é este. Maria é feminino. Olha a maldade aqui, ó. Esta. Errou na concordância. Cuidado, se é mulher é feminino. Se é homem é masculino. Olha a pegadinha. Na outra. A verdade é essa. Qual é a verdade? Qual é a verdade, ó? Todos devemos trabalhar. Tá vendo que agora, ó, ele ainda vai explicar, tá apontando pro que tá depois, ó. Tem que ser a verdade é esta. Nunca mais vão errar isso, hein? Quem faz redação também não vai errar isso, hein? Letra B. O meu cão não fala. E é graças a isso que eu compreendo. Graças a isso. Graças a isso, o quê? O meu cão não fala. O meu cão não fala e é graças a isso. Isso o quê? Ele não falar. Eu estou usando isso para fazer referência a algo que apareceu antes. Deu para entender, gente? Então, essa daqui tá certa. A certa é a letra B. Agora, cuidado com a letra A. Quando você usa o pronome demonstrativo, falei para você, ou você marca o espaço é o lugar. Eu digo este estúdio. Eu digo este país. Esta cidade. Eu estou no lugar. Eu marco o espaço, o lugar. Ou eu marco tempo. Ou eu busco palavras no texto. Ou é lugar, ou é tempo, ou são palavras no texto. Quando você pensa na sua vida, durante a sua vida tem uma duração. Gente, tudo que tem duração é para tempo. Durante a aula tem início e tem fim, tem um período, tem um intervalo de tempo. Durante a missa tem uma duração. Tudo que tem duração é tempo. Então eu tenho, somos seres muito primitivos, operando a 0,001% da potência espiritual que somos capazes de operar nessa vida.
Nós estamos aqui, nós estamos vivos. A nossa vida existe no tempo presente. Deu para perceber, gente? É a nossa vida. É a vida, vou ser redundante, é a vida que nós vivemos. A vida está acontecendo. É tempo presente. Então, por isso você vai dizer, é nesta vida. É nesta vida. É a vida do tempo presente. É tempo. Deu para visualizar, gente? Ficou claro isso? São questões fáceis? Não, não são questões fáceis. Mas a gente treina tanto isso que não tem como você, na hora da sua prova, não acertar. Você vai acertar, tá? Já comento, o pessoal tá falando de outras bancas, né? Eu já vou comentar, alguns falaram da Banquibad, a gente tem a turma da Banquibad, eu já comento aqui com vocês. Então, gente,